Oi, gente. Queria falar com vocês sobre os experimentos que nós realizamos na nossa primeira aula de Química Experimental, né? São os dois experimentos para avaliação da densidade. O primeiro, a densidade de um objeto sólido, no caso foi uma pilha, como representado aqui nessa imagem. E o segundo foi a avaliação da densidade de diferentes soluções: água destilada, a solução de sacarose 10% e a solução de sacarose 20%, né? Lembrando que a sacarose é o açúcar comercial que nós encontramos no mercado, tá? Eu coloquei os dados de vocês nessas planilhas, né, que eu compartilho aqui a tela, para a gente verificar o que que a gente pode tirar de resultado, né? O que que a gente pode tirar de conclusão a partir dos dados que vocês obtiveram lá no laboratório. Então, lembrando, o primeiro caso foi o quê? Nós avaliamos, né, a variação de volume por meio do método da variação de volume em um becker e em uma proveta, justamente para a gente comparar essas duas vidrarias, né? São duas metodologias muito similares, entretanto uma usa uma vidraria como becker e a outra uma proveta, para a gente avaliar qual das duas metodologias tem maior exatidão, ok? Então, se a gente avaliar, ó, como é que foi feito o experimento? Adicionamos um pouco de água na proveta e no becker. Em seguida foi adicionada a pilha, né, que é o nosso objeto sólido. E aí a gente mede, nós avaliamos a variação do volume, né, o nosso ΔV, tanto no becker quanto na proveta. Muito bem. Esse experimento nós realizamos em triplicata, ou seja, realizamos três vezes diferentes. E lembrando que a densidade ela é uma relação entre a massa e o volume. Então, para isso, a gente mediu a massa da pilha. Então, se vocês olharem aqui, ó, temos a primeira, segunda e a terceira medida da massa da pilha, que foi medida lá na balança analítica. Por isso, quatro casas após a vírgula. A, a primeira tabela é sobre a avaliação com o Becker e a segunda tabela aqui embaixo, a avaliação com a proveta. Então veja, temos a massa das três medidas da pilha e aqui embaixo é a média da massa da pilha. Tá? Então a gente soma as três massas e divide tudo por 3. Em seguida, a gente mediu aqui, nós calculamos, né, o desvio padrão, que é uma ferramenta da estatística que vocês vão aprender na disciplina de estatística, mas já adiantando, né, o que é o desvio padrão? Ele é uma medida estatística de dispersão que indica o quanto os dados em um conjunto, né, estão próximos da média. Então, quanto que os dados das nossas análises estão próximos da média. Então, dá para a gente ter uma ideia de exatidão, da proximidade das medidas do valor real. Então, vamos tomar aqui o nosso valor real, né, como se fosse a nossa média. Muito bem. Temos aqui a variação de volume pelo Becker na primeira medida, segunda medida, terceira medida. E aqui uma média e o desvio padrão da variação de volume. E aqui fizemos o cálculo da densidade, que nada mais é que a massa dividido pelo volume. Densidade, gramas por ml, nesse nosso caso aqui. Então, nós temos a primeira medida 2,6, a segunda 2,9 e a terceira 2,6, tendo uma média de 2,7 e um desvio padrão de 0,1861. Muito bem? Se a gente comparar com a metodologia por meio da proveta, a gente avalia o que? Ó? A variação de volume com a proveta quase não existiu, né? As três medidas, nós tivemos 7,5 ml de variação de volume. Essa variação de volume de água na proveta, ela equivale ao volume da pilha. Então a gente tem a massa da pilha, o volume da pilha, que a gente mediu pela proveta e pelo Becker, e temos aqui a densidade. Reparem, ó, que o valor de densidade pelo método da proveta é 1, 3,1 gramas por ml, e o valor da densidade pelo método do Becker é outro, 2,7 gramas por ml. Né? Dão valores diferentes porque são métodos diferentes. Então, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado no laboratório de química, porque dependendo do método que a gente utiliza, podemos ter resultados diferentes. Agora, vejam o desvio padrão pelo Becker e o desvio padrão pela proveta. O desvio padrão obtido pela metodologia da proveta ela é muito menor. E de fato, a proveta ela é uma vidraria que tem uma maior exatidão do que o Becker. Então, se nós fôssemos escolher entre Becker e proveta para medir um volume,
com certeza nós vamos escolher a proveta. Logicamente que a proveta não é a vidraria com maior exatidão para medir um volume, mas comparado com o Becker, ela tem maior exatidão. Então, portanto, a densidade da nossa pilha ela é melhor avaliada pelo método da proveta, como está representado aqui na imagem. Com a balança medimos a massa da pilha e com a proveta avaliamos a variação de volume do líquido, no caso era uma água, e essa variação de volume equivale ao volume da pilha. Muito bem. O segundo experimento foi a densidade dos líquidos, né? Então nós utilizamos um balão volumétrico de 25 ml, pesamos o balão volumétrico 3 vezes. Vejam aqui, ó, primeira, segunda e terceira medida de massa do balão volumétrico. Aqui a nossa média e o desvio padrão. Balão volumétrico, a gente sabe o volume dele, 25 ml. Então, as soluções que nós adicionarmos ao balão volumétrico, nós sabemos o volume, 25 ml. Comparamos 3 líquidos diferentes: água destilada, solução de sacarose, concentração 10%, e solução de sacarose, concentração 20%, massa-massa. Muito bem. Então, com esse mesmo balão volumétrico, nós enchemos ele, né, completamos até o volume, o minúsculo, para 25 ml, e fomos lá e pesamos o balão mais a água, primeira, segunda e terceira vez. Balão mais a solução de sacarose 10%, primeira, segunda e terceira vez. E o balão mais a solução de sacarose 20%, primeira, segunda e terceira vez. Obtivemos a média dessas medidas, né? Aqui, ó, 21, 46, 47, 48. E reparem, o balão volumétrico é o mesmo. O que foi mudando foi a solução, ou o líquido. E essa massa ela foi aumentando. 46, balão mais água. 47, conjunto balão mais solução 10%. E 48, conjunto do balão mais a solução 20%. Então, significa que esses líquidos possuem densidades diferentes. Afinal, o volume é o mesmo. E quando nós calculamos a densidade, né, primeiro a gente tem que obter a massa da solução. Como que nós obtivemos aqui? Pegamos a massa média do conjunto balão mais água e subtraímos a massa média do balão seco. Então, 46 menos 21. Então, aqui já está na fórmula aqui no Excel. Então, isso deu 24,9585 gramas. Massa da solução. Aqui no massa da água. Embaixo, a massa da solução de sacarose 10%. E aqui, a massa da solução de sacarose 20%. Repare que a massa foi aumentando. O volume é o mesmo, mas a massa aumentou. E se nós calculamos a densidade em gramas por ml, verificamos que a densidade da água 0,998 gramas por ml. Densidade da solução de sacarose 10%, 1,034 gramas por ml. E a densidade da solução de sacarose é 20%, 1,081 gramas por ml. Isso significa que, à medida que nós fomos adicionando sacarose no preparo da solução, a densidade dessa solução ela aumentou. Então, esse experimento é um experimento simples, no qual nós utilizamos vidrarias comuns no laboratório, Becker, proveta, balão volumétrico e uma balança analítica, com instrumentos simples e materiais simples, como a pilha, água destilada e solução de sacarose. A gente obtém resultados que a gente pode fazer uma discussão muito interessante, como foi a discussão aqui, da obtenção dos valores de densidade para sólidos e para líquidos. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.